No primeiro vídeo da Virgínia Fonseca no YouTube, aparece um adolescente tentando conversar com a câmera de um jeito ainda meio desajeitado. Ela parece procurar as palavras, não sabe muito bem para onde olhar e provavelmente não faz ideia de quantas pessoas assistiriam aquilo. Naquele momento, Virgínia ainda estava aprendendo a produzir conteúdo. Mas anos depois, aquela mesma câmera se tornaria uma das ferramentas de venda mais poderosas do país. A jovem que começou gravando vídeos simples transformou a própria rotina no império. Relacionamento, casamento, filhos, festas e conquistas pessoais passaram a fazer parte de uma espécie de reality show permanente. O público não acompanhava Virgínia somente quando ela tinha algo para lançar. Acompanhava no café da manhã, dentro da casa, nas viagens e nos momentos em família. E foi assim que ela conquistou algo mais valioso do que simplesmente seguidores. Ela conquistou confiança em larga escala. E essa confiança ajudou a vender perfumes e maquiagens, mas também entrou no centro de uma discussão muito mais delicada, quando Virgínia publicou uma aposta na vitória de Cabo Verde contra a Argentina. Eu acho que já tá todo mundo sabendo, né, que hoje vai ter Argentina contra Cabo Verde. E assim, gente, eu tô esperançosa que Vozinha vai pegar todas pra gente. Então, já tô aqui na Blaze pra fazer minha aposta. Cabo Verde, claro. Eu tô confiante no Vozinha, tá? Eu tô confiante. Eu vou deixar o link pra quem quiser também fazer a aposta. Numa escolha difícil de explicar só usando a lógica do esporte. Porque de um lado estava a Argentina, a atual campeã do mundo. E do outro, Cabo Verde, participando da sua primeira Copa do Mundo. E aí, nos stories, Virgínia aparentava acreditar na vitória do Cabo Verde. E para quem assistia, a publicação parecia um palpite pessoal, talvez uma aposta ousada feita por alguém que queria arriscar em uma surpresa. Mas, segundo o Ministério Público do Distrito Federal, porém, aquilo não teria sido apenas uma manifestação espontânea. O conteúdo faria parte de uma divulgação comercial da Blaze e não teria deixado claro para o público que se tratava de publicidade. A Argentina venceu por 3-2. O Ministério Público também afirma que Virgínia teria direito a uma comissão de 30% sobre as perdas dos apostadores. E caso esse modelo seja comprovado, ela poderia ganhar dinheiro não por acertar a aposta, até porque ela nem precisa disso, mas porque seguidores aceitaram sua sugestão e perderam. E a defesa da influenciadora nega qualquer atuação predatória, conluio ou intenção de prejudicar consumidores. Seus advogados também afirmam que contratos e outros documentos ainda precisam ser analisados para esclarecer a natureza da relação e a forma de remuneração. Mesmo assim, o caso levanta uma pergunta inevitável. Por que a revolta pública para quase sempre na influenciadora? Virgínia pode ser o rosto mais conhecido dessa história, mas ela é apenas a parte mais visível de um sistema que movimenta dinheiro em várias direções. Por trás da postagem do Instagram existe uma plataforma interessada em novos clientes. Existe empresa comprando publicidade e clube recebendo patrocínio. E o governo, é claro, que passou a arrecadar bilhões com essa atividade. E foi aí que as bets conseguiram algo raro no Brasil: unir setores que normalmente aparecem em lados diferentes do debate público. E a força de uma influenciadora não está só no número de pessoas que ela alcança, também está na forma como sua mensagem chega ao público. Porque um comercial comum visto na televisão já se apresenta como propaganda desde o início. O público reconhece o cenário, reconhece o texto ensaiado e a tentativa de venda. Já nas redes sociais, essa diferença quase desaparece. Então, quando uma aposta surge entre um vídeo dos filhos, o anúncio pode assumir a aparência de uma recomendação pessoal. E o seguidor deixa de enxergar uma campanha comercial e passa a interpretar aquilo como uma decisão genuína do influenciador. Nesse contexto, a aposta em Cabo Verde ganha outro significado. Não é só uma escolha de uma seleção com poucas chances de vitória. É o uso de uma relação de confiança para tornar uma decisão de alto risco mais atraente. Virgínia já havia demonstrado sua capacidade de transformar atenção em vendas com seus próprios negócios. Porque o mesmo público que compra um perfume durante uma live, que vende milhões, também pode clicar em um link para apostar. Só que os dois produtos não produzem a mesma consequência. Um cosmético pode até decepcionar, não entregando o resultado que o cliente esperava. Já uma aposta pode arruinar a vida de alguém ou de uma família inteira.
e a linguagem utilizada para vender pode ser até parecida, mas o risco envolvido é muito maior. E é justamente por isso que a discussão sobre as bets não deveria tratar influenciadores como simples espaços publicitários. Eles não vendem só alcance, eles vendem credibilidade. Mas eu posso afirmar aqui, sem sombra de dúvidas, que os influenciadores não são os únicos que lucram com a desgraça alheia, porque o próprio governo também arrecada muito com isso. As apostas esportivas de cota fixa foram legalizadas no Brasil em 2018. Uma regulamentação mais completa foi aprovada em 2023, estabelecendo regras para autorização, tributação e fiscalização. O mercado regulado começou a funcionar efetivamente em 2025 e a justificativa tinha fundamento. As plataformas já atendiam os brasileiros e muitas operavam a partir do exterior, e o governo tinha pouca capacidade de fiscalizar. E aí, ao regulamentar o setor, o Estado passou a identificar as empresas, cobrar impostos e exigir medidas de proteção ao consumidor. Mas o problema é que a regulamentação também transformou as apostas em uma fonte importante de receita pública. Para receber autorização e operar legalmente no país, uma empresa precisa desembolsar 30 milhões ao governo federal. A licença vale por 5 anos e permite a exploração de até 3 marcas. Isso significa que o Estado começa a arrecadar antes mesmo de a empresa receber a primeira aposta. E segundo as informações apresentadas pela Receita Federal, a arrecadação relacionada às apostas esportivas chegou a aproximadamente 9 bilhões em 2025. É uma quantia que muda o lugar ocupado pelo governo nessa história. O Estado continua sendo o responsável por fiscalizar o mercado de aposta, mas também se torna um dos maiores beneficiários financeiros de sua expansão. Porque quanto mais dinheiro circula nas plataformas, maior pode ser a arrecadação do governo. O governo, então, precisa combater o vício e o superendividamento, mas também passou a incorporar bilhões provenientes das bets às contas públicas. É um conflito difícil de ignorar e de resolver. E o episódio de Cabo Verde ajuda a enxergar como todas essas partes se conectam. Virgínia oferece uma base de seguidores cuja relação de confiança foi construída durante anos. A plataforma utiliza essa confiança para atrair usuários, o dinheiro entra na casa de apostas e a partir dali alimenta contrato publicitário e arrecadação pelo governo. Cada agente ocupa uma posição diferente e responsabilidades diferentes. Ainda assim, todos estão ligados ao mesmo fluxo do dinheiro. Mas regulamentar não deveria significar depender cada vez mais da atividade que se pretende controlar. Quando o Estado começa a contar com os bilhões arrecadados pelas bets, surge o risco de a preocupação com o crescimento das casas de aposta competir com a necessidade de reduzir seus danos. E o apostador, e principalmente os que perdem, são quem de fato alimentam essa estrutura. E talvez o título desse vídeo pareça irônico, mas as bets realmente uniram o Brasil. Influenciadores descobriram uma nova fonte de contrato, clubes passaram a depender de patrocínios milionários, emissoras encontraram grandes anunciantes, plataformas conquistaram acesso permanente ao público brasileiro e o governo criou licença, imposto e taxas capazes de gerar bilhões. Todos retiram algum benefício econômico de uma atividade sustentada pelas apostas da população. E uma casa de apostas só consegue manter o negócio bilionário porque, no conjunto, os jogadores sempre perdem mais do que ganham. É assim que o sistema sobrevive. E Virgínia deve responder sim pelo que for efetivamente comprovado sobre a publicidade da Blaze e sobre sua forma de remuneração. A plataforma também deve responder pelas práticas que forem consideradas irregulares, mas a discussão não pode acabar nela. O governo precisa explicar como pretende combater seriamente os danos causados pelas apostas depois de se tornar financeiramente interessado na continuidade desses modelos de negócio. No primeiro vídeo de Virgínia, vemos uma adolescente falando com dificuldade diante da câmera, sem saber que um dia sua imagem seria capaz de movimentar bilhões. Anos depois, essa mesma câmera mostrou uma aposta na vitória de Cabo Verde contra a Argentina. Cabo Verde perdeu, mas o resultado mais importante não estava no placar, estava na capacidade colossal dessa jovem em transformar a confiança em clique e cliques em receita. De forma resumida, Virgínia aprendeu a transformar a atenção em dinheiro, e isso ninguém pode negar. E no fim, todos parecem encontrar alguma maneira de ganhar, menos quem precisa continuar apostando para manter o seu vício. Então, se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Fica na paz e até o próximo vídeo.